Tá ouvindo E aí, eu tudo aí? bem? Tá Estou ouvindo? ouvindo claramente. Ah, então Sim, tá bom. Tá pronto pro tema dessa noite? sim, já estudei ele. Eu, Já andei ti- estudando. eu tive a oportunidade de ir no lar de idoso, junto com o pastor Mário Pereira, hoje, e eu acabei pregando em cima de Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 10, que fala da chamada de Abraão, e que Abraão acreditava nessa cidade que nós vamos falar hoje, hein? Que bonito, né? Deus é maravilhoso, você vê? Tive essa oportunidade de ir lá pregar. Que lugar, viu, Sandro? Que lugar, assim, sabe? Assim, é uma experiência diferente pregar para as pessoas idosas, né? Mas Deus deu uma palavra boa ali, uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna, né? Nos abençoou ali. Que Podemos sentir ali a presença de Deus. é uma benção muito grande. Eu tive notando aqui também que eu não tinha acionado o sininho, que é de alerta, né? Então, as outras vezes eu não tinha acionado o sininho de alerta, então acho que foi por isso que teve dificuldade em entrar ao vivo, né? Mas, Hoje eu acionei mais fácil. Então, esse tema é maravilhoso e essas pessoas idosas, elas vivem muito sozinhas, né? Então, você tendo essa oportunidade de visitá-los é uma coisa muito maravilhosa, é o que a gente deve fazer, né? E o Mário é aquele que é da Assembleia de Deus, né? O você pastor. não conhece, ele é um pastor, ele é de Sorocaba, ele está morando em Votorantim, mas ele é de Sorocaba. Ele é da Assembleia, era da Assembleia do Belém, agora ele tem ministério próprio dele mesmo, né? Ele é amigo meu particular, é um homem de Deus, trabalha muito com jovens, sabe, Sandro? Trabalha na área de evangelismo com jovens drogados. Um ministério muito bonito dele, né? E Deus usa ele de uma maneira assim, nesse meio aí, sabe? É um homem de Deus. Quero muito bem ele. Ele é recuperado também, não é? Esse Ele é pastor Mário? recuperado, não chegou igual assim, não chegou igual nós, se chegar a ser internado, né? Mas ele é recuperado, sim. Ele era da Sim, turmona pesada, meu. eu acho que eu conheço ele sim, viu? Ele é um morenão bem fortão, ele era da parada. A turma chamava ele de Marião. Sim, eu conheço ele. É, Eu conhece? conheço ele, conheço. Sim. Ele trabalhou tempo com a turma do Vale da Bênção, lá no Jardim Simos, lá. Ele era, não sei se ele era supervisor, líder, alguma coisa lá. Ele trabalhou com o pessoal do Vale da Bênção, lá do pastor Jonathan. Eu tive num momento difícil da minha vida, ele deu uma palavra para mim num momento que eu estava na difícil da vida, sabe? Eu lembro, foi uma das poucas pessoas que observou o meu estado, né? Observou o meu estado e deu uma palavra de consolo, falou algo de Deus para mim. Eu lembro isso. Que Há bom, uns né? anos. Aham. Então, faz tempo que ele tem esse trabalho lá. É lá no bairro da Vila Coloral. Agora é um supermercado, onde era o Barcelona Material de Construção, que antigamente foi o Dini, ali na Nogueira Lembro. Padilha, na rua de trás ali. É Vila Coloral ali, bairro Coloral. Sim, é uma das primeiras vilas que eu morei quando eu mudei para eu morava em Sorocaba, eu morei ali na Vila Coloral há muitos e muitos anos atrás. Era criança ainda, tinha até uns cantores lá evangélicos que iam na casa do meu pai, gostavam de cantar o hino Alma Cansada, certo? E eu lembro lá daquela casa, depois meu tio, que já é falecido também, morou na mesma casa ali, uma casa bem antiga na Coloral. Então a Vila Coloral era bem famosa também por causa da questão da violência e dos vícios, né? Não sei se continua ainda. A Vila Coloral era bem famosa, assim, pela questão também da criminalidade alta, né? Como outras vilas ali. Isso daí é um lugar que precisa de pessoas fazendo esse tipo de trabalho, né? É Exatamente. um lugar necessitado, né? Carente, Vamos entrar no porque nosso tema, então? vamos, é, Vamos. Então, eu queria só ler um texto, porque você vai falar bastante, você é o professor, você é o teólogo, né? ah, Vai dar aula para nós aí. Eu vou ler o texto que eu li, porque em Hebreus, aqui no capítulo 10 fala, no capítulo, acho que 12 ou 11, fala, e no capítulo 13 também fala, né, da cidade celestial, né? Aonde eu li, isso, onde eu li que eu preguei é sobre Abraão, né? Aqui eu vou ler
como introdução, nossa, daí você vai fazer aquilo que o Espírito Santo direcionar, aquilo que você já leu, estudou, pesquisou. Eu só vou ler o texto que eu li lá na pregação e é o texto que Deus me deu também, né? Então, Isso. mas a Nova Jerusalém ela é uma realidade que todo cristão deve pregar, ensinar, independente da denominação, se acredita na Bíblia como regra de fé e prática, acredita nas promessas vindouras, né, que a escatologia nos ensina. Então, é um tema maravilhoso, bonito, verdadeiro, né, Sandro? E que a gente tem que aprender. O texto que eu vou ler aí para o pessoal que está acompanhando em casa é Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Diz assim, eu estou lendo na NVI. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Agora eu passo para o teólogo, né, o nosso irmão Sandro, que vai dar aula para a gente aí, vai estar falando a respeito da Nova Jerusalém, da cidade celestial. É um tema lindo, é uma lição escatológica, espero que o pessoal que está entrando aí na live aí acompanhe até o final. Vai ser bênção, né? Vai ser uma porção da palavra de Deus, um ensinamento que o Espírito Santo vai usar o nosso teólogo aí para falar conosco. Sandro, a palavra está com você diretamente, Sorocaba ligado com Minas Gerais, lá de Minas Gerais, nós vamos receber o ensino hoje da palavra de Deus. Eu quero saudar a todos com Shalom Aleichem, quer dizer, paz seja convosco. Tradicionalmente, nós falamos a paz do Senhor. Então, porque eu estou com a Bíblia judaica completa hoje, Que legal. eu gostaria de usar ela, que ela tem um Novo Testamento também, escrito para judeus messiânicos, mas eu acho ela muito bonita, a linguagem dela. E Viu, Sandro? Eu não sei como, viu? Eu não sei como você está se vendo aí, porque a gente tem o retorno da gente. Para mim, você está bem próximo aí na parte de cima do vídeo, está bem grande a sua cabeça. Se você puder abaixar um pouquinho mais aqui, isso daí é para o meu retorno aqui. Eu não sei como que você está vendo aí. Para mim está normal aqui, mas normal? agora está um pouco, vamos mudar. Ficou melhor? Eu não tô falando tô falando da altura, tá vendo? Igual aqui, ó. Ó o jeito que eu tô aqui, ó. Você tá desse jeito para mim, assim, ó. Aí, agora ficou jóia. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Agora melhorou, né? Melhorou. Se você quiser dar uma subidinha, fica melhor até. Aí. Sim. Isso. Então, eu estou lendo Hebreus também, seguindo, mas eu estou lendo outro capítulo de Hebreus, que fala assim sobre a experiência de Moisés no Monte Sinai, e aqui diz assim: vocês não chegaram ao monte palpável, ao fogo aceso, às trevas, à escuridão, nem ao remoinho, ao som do chofar, e a voz com palavras tais que fizeram seus ouvintes implorar que nada mais lhes fosse comunicado, porque não conseguiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Mesmo que o animal toque no monte, ele deve ser apedrejado até a morte. A vista era tão aterradora que Moshe disse: estou tremendo de medo. Em vez disso, vocês chegaram ao monte Sion, isto é, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as miríades de anjos em assembleia festiva, a comunidade dos primogênitos, cujos nomes estão registrados no céu, ao juiz que é Deus de todos, ao espírito dos justos que alcançaram seu objetivo, ao mediador de uma nova aliança, Yeshua, Jesus, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, ele está falando aqui da experiência que os judeus messiânicos, né, ou hebreus, não tinham passado por essa experiência, a experiência de receber a lei do Sinai como os filhos de Israel receberam na antiga aliança, uma situação terrível, uma situação em que os filhos de Israel pediram a Moisés que Moisés falasse com eles,
mas eles não queriam ouvir novamente a voz de Deus com medo de morrerem. Mas aqui os hebreus dessa epístola, eles tinham chegado a um lugar diferente, eles tinham chegado ao Monte Sião, eles tinham chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, a nova aliança nos coloca diante da Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Ela nos liberta do terror que até mesmo Moisés, que era um homem acostumado com teofanias, disse: estou tremendo de medo. Mas nós somos colocados diante da cidade do Deus vivo. E essa nova Jerusalém, a gente deve diferenciá-la da igreja. Embora o povo faça parte da cidade, a cidade é chamada muitas vezes pelo nome do povo, mas não devemos confundir a cidade com o povo. A cidade é a cidade do Deus vivo, a nova Jerusalém. A cidade, ela tem a glória de Deus. Ela comunica a glória de Deus de uma forma como jamais foi transmitido. Ela quase se iguala à glória de Jesus Cristo, a glória da cidade em que os justos vão morar. E quando nós abrimos o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse também fala sobre essa cidade, a nova Jerusalém, que desce do céu, enfeitada com uma noiva, ataviada para o seu marido. Ela desce do céu. Essa é a cidade celestial, a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, que não foi feita por mãos humanas. Os seres humanos conseguiram construir a Jerusalém terrestre, e foi construída e reconstruída, construída e reconstruída muitas vezes. Se tem uma cidade que foi destruída, foi a cidade de Jerusalém terrena. Então, mas essa Jerusalém celestial não é uma cidade feita sobre vários fundamentos. O fundamento dela é um só. Aqui no capítulo 21, fala assim, o vidente de Pátimos diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: vejam, a Shekhinah de Deus está com a humanidade, ou seja, a presença de Deus, a Shekinah, alguns falam, né? É a presença de Deus. Fala, vejam, a Shekhinah de Deus está com a humanidade, a própria presença gloriosa de Deus. E ele viverá com os homens. Eles serão seu povo e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Travou seu vídeo aí, Sandro? Ô, Sandro, seu vídeo travou aí. Alô, Minas Gerais, aguardando o retorno de Minas Gerais. Opa, deu uma travada no seu vídeo aí. E agora, não voltou ainda? Agora voltou, tá normal aí. Ia pedir para você falar um pouquinho mais alto, tá tão boa a aula aí, tá um pouco baixo para mim aqui, não sei para você aí. Eu estou ouvindo você perfeitamente. Então, você tá um pouco baixo para mim. Pouquinha coisa. Vou ver aqui se eu consigo erguer mais o áudio. Então, eu deixo o áudio no último. O áudio eu não quero erguer não, mas vou tentar erguer no outro lugar aqui. Aqui está no último áudio. Então tá bom. Às vezes é meu celular aqui também. Agora tá bom? Melhorou? Deu uma melhorada. Talvez seja o seu celular, porque eu estou ouvindo você... eu acho que é o celular meu. Dá uma explicada nessa leitura que você fez aí. A leitura, não houve erro na leitura? Não cortou na hora da leitura não, né? Não, só no final. Foi bem no finalzinho. Deu para ver toda a leitura. Então, aqui a questão do... João diz que viu um novo céu e uma nova terra.
ele fala que o antigo céu e a antiga terra tinham passado. Então, esse passado aqui faz nós lembrarmos das palavras de Jesus também em Mateus, capítulo 24. Jesus falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, passar aqui tem um sentido de os céus e a terra foram renovados. O antigo céus e a antiga terra passou por uma renovação aqui. E nessa nova terra, fala que o mar já não existe. E se nós formos ver o mar como uma linguagem simbólica, se nós formos pegar o ensinamento simbólico dessa palavra mar, a gente vai ver o que no céu não haverá. No céu, fazendo uma analogia do mar e das características do mar com os problemas existentes no meio da humanidade. O mar, uma das coisas que o mar representa para nós o mar representa mistérios, né? Você vê que o fundo do mar sempre apresenta novidades. Sempre os homens estão descobrindo no fundo do mar novas descobertas. E então, lá no céu não haverá mais mistério. Lá no céu todas as coisas serão claras. É claro que não vamos saber de tudo de sopetão. Não significa que depois de o corpo já ressurrecto, as pessoas já se tornam oniscientes. Nós não seremos oniscientes no céu. Nós aprenderemos diariamente. E usando uma linguagem diariamente, pois lá não haverá dia. Mas o conhecimento de Deus sempre será em fruição, haverá um desenvolvimento em fruição no céu. Ou seja, depois de passados milhares e milhares de anos, depois de passado a eternidade, depois de a eternidade já ter avançado muito, ainda estaremos aprendendo de Jesus. Pois Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e de mistérios. Então, nunca no céu haverá rotina. Aqui na Terra, nós muitas vezes sofremos com as rotinas. Lá não, lá sempre aprenderemos mais. E não haverá mistério para nós mais. Tal como ele é, nós o veremos. Então, nunca ninguém viu Deus. Deus nunca ninguém viu. Mas o Filho o revelou. O próprio Jesus falou. Deus ninguém nunca viu, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o tem revelado. Jesus é a revelação plena de Deus. Nós não sabemos se vamos ver Deus, pois Deus é espírito puro. Mas nós vendo o Filho encarnado, estamos vendo Deus. Pois o Filho é Deus. A única pessoa da Trindade que se encarnou, a única pessoa da Trindade que se encarnou foi o Filho. O Espírito Santo não tem corpo humano, e nem Deus o Pai, mas o Filho é teantrópico. Ele é uma pessoa teantrópica, ele é Deus e homem ao mesmo tempo e continua sendo. Os testemunhas de Jeová gostam de dizer que o homem Jesus de Nazaré não existe mais. Mas nós sabemos que o que subiu foi o mesmo Jesus. Os discípulos tiveram a oportunidade de vê-lo comendo. Ele comeu um pedaço de pão com peixe diante dos discípulos depois da ressurreição, quando ele já estava com o corpo glorificado. A Bíblia não fala de uma segunda glorificação de Jesus, fala que ele foi assunto ao céu, naquele mesmo corpo que ele mandou Tomé tocar. Então, dizer que o homem Jesus de Nazaré não mais existe contradiz a fala de Pedro para o paralítico que estava na porta formosa do templo pedindo esmola. Quando Pedro disse, em nome de Jesus o Nazareno, eu te digo, levanta-te e anda. Então, Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E a cidade de Nova Jerusalém é a cidade que ele falou para os discípulos que iria preparar. Em João 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para levar-vos para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É uma cidade física, não é uma cidade simbólica. Embora seja uma cidade de luz, refulgente de luz, onde pranto não há, como os hinos mais maravilhosos que nós ouvimos, tanto na harpa cristã quanto no cantor cristão, são os hinos que dizem respeito à cidade santa. Então, a cidade é uma cidade que, embora seja feita pelas mãos divinas, não é uma cidade etérea. Não é uma cidade etérea, uma cidade fantasmagórica. É uma cidade tangível. É uma cidade onde os santos andarão sobre ela. A sua praça, ela tem uma árvore no meio, vou ver aqui, vou ver, melhor olhar o texto. Quando a gente começa a ficar meio enrolado, a melhor coisa é ir para o texto. É conferir, né? Conferir, exatamente. Aqui falando sobre essa cidade maravilhosa, Deus fala assim no capítulo 22. No capítulo 22 de Apocalipse fala aqui de novo, e sempre quem era o intérprete de João era um anjo, tinha um ângelos intérpretes, um anjo interpretador. Na literatura apocalíptica, que são essas literaturas como o Apocalipse, sempre a presença de anjos é proeminente. A proeminência dos anjos fazem parte dessas literaturas de revelação e que falam da conclusão desse aion em que vivemos, né, desse século. Na consumação dos séculos, os anjos são proeminentes também. Diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Então há um rio nessa cidade. Nessa cidade tem um rio, que é o rio da água da vida. E diz assim: entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente a cada mês, e as folhas da árvore eram para a cura das nações. Daí diz que nessa cidade não haverá mais maldições. Então, a terra, quando Adão e Eva pecaram, minha voz está saindo bem? Está me ouvindo? Tá, não é que eu tô vendo o pessoal que tá mandando, Ah, sim. tá acenando ali. Então, o que aconteceu no paraíso? O que aconteceu no paraíso, chamado Gan Eden, Jardim do Éden, foi que o homem perdeu o paraíso. O paraíso perdido, o habitat do homem, era no Jardim do Éden. E o homem perdeu o seu habitat. O paraíso perdido ali é narrado quando o primeiro casal criado por Deus pecam, dando ouvido à voz da serpente, Nahash, no hebraico, que de onde vem a palavra também adivinhação, está relacionada com feitiço, aquela serpente. Então a mulher, quando ela deu ouvido à voz da serpente, eles perderam o seu habitat. E agora esse paraíso de Adão e Eva foi trasladado para cima, e ao invés de um horto, agora nós nos deparamos com uma cidade. Um horto, um jardim, deu lugar a uma cidade. E essa cidade não haverá mais maldições lá, porque o Éden não foi amaldiçoado, porque Adão e Eva foram expulsos do Gan Éden, do Jardim do Éden. Então o Éden não foi amaldiçoado, ficou reservado ali. E a terra fora do Éden que foi amaldiçoada, pois Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden para que não tomassem da árvore da vida e vivessem para sempre. Mas aqui nessa cidade existe, entre a rua principal e o rio, estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos. Então, nessa cidade, o que se perde no capítulo 3 de Gênesis
aqui o homem regenerado, a nova criação de Deus, recebe de volta, depois de passado todos os juízos, depois do milênio, depois dos 1000 anos, a 7ª dispensação, o homem vai viver a eternidade num novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E a nova Jerusalém, essa cidade, é a capital celestial do universo, sob a regência do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não haverá mais maldições, porque aquela maldição que atingiu a terra e que causou todas as desgraças, causou até mesmo a purificação da terra pelo fogo. A maldição foi tão tremenda que ela teve de ser purificada com fogo. Agora a nova cidade já desceu sobre o novo céu e a nova terra. E é a habitação dos santos, a habitação dos remidos do Senhor. E nessa cidade não haverá mais noite. A noite, no hebraico, nós vemos a palavra noite, no hebraico é laila. Tem até daí de onde vem aquela crença folclórica judaica da Lilith, que era uma espécie de demônio noturno. A noite sempre foi relacionada com as trevas, com o Rocher, né, que é trevas. E nas trevas se escondem as coisas malignas. Nós vemos que o ladrão gosta da noite para roubar. A noite também serve como, vamos dizer assim, como oportunidade de manifestações malignas. Na noite, o mal, ele ciranda muitas vezes, mas nessa cidade não haverá mais maldições e não haverá noite também, ali nessa cidade. Por isso que tem aquela frase conhecida aí na calada da noite. Exatamente. Os ladrões, né, os malfeitores, os vilões, gostam da calada da noite para poder agirem encobertamente. E diz assim que nessa cidade não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol. Eles não precisarão de luz de candeia. Lá naquela cidade, é igual a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós não necessitamos de luz de candeia para iluminar a palavra de Deus. A luz que ilumina a palavra de Deus é a luz do Espírito Santo. Então, se alguém chegar para você e dizer que o livro que ele tem é uma pequena luz para iluminar a grande luz, é uma mentira. A palavra de Deus é a luz completa. Ela não precisa de lamparinas. Ela não precisa de lamparina a querosene. Quando eu mudei em Votorantim, o Jefferson deve lembrar também, ele é morador antigo da cidade de Votorantim, Sorocaba. Não sei se se lembra das casas de madeira que tinha e das lamparinas que a gente usava. A minha família morou em casa de madeira no Rio Acima. A minha família, até o ano de 75, 76. Lá na rua Angelino Pardini, onde tem aquela igreja católica grande lá. Minha família morou lá em casa de madeira. E com lampião, né? Os mais ricos conseguiam lampião a gás, né? As pessoas que tinham uma condição melhor. Mas os pobres, geralmente, eram aquelas lamparinas que deixavam o nariz da gente negro, de fumaça. Então, é assim. Daí, a palavra de Deus não precisa de luz de candeia, e nem a cidade de Deus também. A cidade de Deus não vai ter necessidade. Aqui em Minas Gerais, quem cuida da eletricidade aqui é a CEMIG. Aqui chama-se CEMIG. Lá o nome da companhia? Da companhia? É CEMIG. Lá nós era a Light, né? Tinha a Light produzindo. Agora é Eletropaulo, né? É a Piratininga agora. Então, mas essa cidade não vai chegar a conta de luz para você. Nessa cidade não tem perigo de haver corte. Muitas pessoas ficam tão pobres, né?
e a situação financeira fica tão difícil que muitos têm as suas luzes cortadas, né? E ficam no escuro. Tem que viver à luz de vela, mas nessa cidade não vai chegar carta de cobrança e nem homens para subir no poste e cortar a luz. Lá não, lá a luz dessa cidade vai ser o próprio Deus. Aqui diz, eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, porque Adonai, Deus, brilhará sobre eles. Deus vai brilhar. Imagine você a luz brilhante de Deus e da própria cidade. Uma cidade que não tem noite, pois como vai haver noite nessa cidade celestial, sendo que a luz de lá é a luz do Cordeiro, a luz de Deus brilha de uma forma esplendorosamente. Será uma luz física, embora seja uma luz gloriosa. É a luz da Shekhinah de Deus. Como diz assim, a cidade não necessita do sol nem da lua para brilharem sobre ela, porque a Shekhinah de Deus lhe dá luz, e o Cordeiro é sua candeia. E ali Jesus vai ser literalmente a candeia ali. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ali a luz de Jesus vai ser literal. Ali Jesus estava falando de forma simbólica, né? Ali sobre a luz de Cristo que brilha nas trevas do pecado, nas trevas do obscurantismo. Nós vemos que muitas pessoas vivem no obscurantismo porque recusam a luz de Deus. Então a sua mente se fecha para a clareza da palavra de Deus. Uma mente fechada para a clareza da palavra de Deus começa a dar ouvido a mentiras. Começa a dar ouvido a mentiras. Então, nós já temos uma luz completa, que é a luz de Deus. Hoje nós temos esta palavra que alguns têm em várias traduções, aqui aparece ao contrário, mas isso aí já é outra tradução, mas temos em várias traduções. Mas o que diz o Salmo 119, o versículo 105 aí? Fala assim, todos conhecem esse versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é a luz para o nosso caminho. E lá nessa cidade, como não haverá maldição, nessa cidade não vai entrar certos tipinhos que existem muitos, né? Existem, como cantava o menestrel do Brasil, Juca Chaves, né? Que é considerado menestrel, né? Ele cantava assim, uma musiquinha, e cada dia, para a alegria do Brasil, morre um ladrão e nascem 1000. Então, é triste, lá não vai ter essas pessoas perigosas, lá você não vai ter medo do seu vizinho. Lá, dizem que na cidade, a Bíblia diz que nessa cidade não haverá portas, não vai haver portas, então segue-se que as casas não terão necessidade de serem fechadas hermeticamente. A maioria das pessoas vivem nas grandes cidades com grades na janela, como se fossem celas de prisões. Então, lá não vai ser necessário mais essas coisas, não haverá polícia nessa cidade. Eu lembro de um folhetinho do Oswald Smith, O Senhor Missões, não sei se você já ouviu falar, Jefferson. Ouvi falar. Então, ele tem um livro, A Cidade Maravilhosa, ele fala o país que eu mais amo. Até arrepia quando lembro de um livro, tem um livro dele, O País que eu mais amo, e daí ele começa a descrever a santa cidade lá. Ele fala que lá você não vai encontrar cemitérios lá. Não vai encontrar cemitério, lá não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Então ali não há ofebas, não há cemitérios, mausoléu, que o nome já diz tudo mal, né? Mausoléu. Ali não haverá essas coisas que relembram a morte. Então, lá não haverá cemitério, não haverá polícia, lá não haverá necessidade de giroflex brilhando à noite, lá não há noite e nem há ladrão também lá. Lá não haverá certas pessoas que existem no nosso mundo, lá não poderão entrar. Porque nessa cidade só entrarão os remidos do Cordeiro. Aqui diz, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, está aqui. Aqui diz no
versículo 7, ou melhor, o 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os imorais, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. Não vai ter, essas pessoas não vão morar naquela cidade. Naquela cidade só vão entrar os remidos do Cordeiro. Que linguagem que é essa daí que você leu? Que linguagem que é? Essa aqui é uma tradução estendida da palavra grega farmaqueia. Feitiçarias, no grego é farmaqueia, né? Fala que ali não vai ter feiticeiros, né? Aqui estende a tradução para explicar melhor farmaqueia, da onde vem a palavra portuguesa drogaria, farmácia. Então, há uma relação muito grande entre as drogas e a feitiçaria. Aliás, os xamãs conseguem os seus presságios, as suas mensagens, usando drogas. Então, a droga está relacionada com as feitiçarias. Então, por isso que ele diz aqui, estendendo a interpretação, a exegese de farmaqueia, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Então, uma pessoa, quando ela está com sua mente normal, quando ela está em plena faculdade, né, dos seus sentidos, essa pessoa fica menos fácil, não fica fácil, né? Essa pessoa não fica suscetível de ser manipulada por espíritos malignos. Então, quanto mais a pessoa fica fora de si, quanto mais a pessoa perde a sua razão, quanto mais o seu cérebro fica infectado com drogas, com bebidas alcoólicas, mais fácil fica dessa pessoa ter sintonia com o oculto. Nós vemos em lugares onde se invocam espíritos, né? Muitas pessoas, antes de receber a visita do chamado santo, ela fuma charuto, ela bebe cachaça. Então, quanto mais o ser humano fica com sua mente anuviada, obscurecida pelas drogas e fora de si, mais fácil fica para ela ser manipulada pelas forças satânicas, pelas forças das trevas. Eu digo isso de experiência própria. Tive muitas experiências ruins com o próprio demônio, vamos dizer assim, porque minha mente estava fraca e o corpo estava aberto para essas experiências, né? Então, quando o ser humano não está com a mente manipulada por nenhum produto químico, a sua mente fica mais, vamos dizer assim, protegida de influências malignas. E quanto mais o ser humano mergulha no pecado, quanto mais o ser humano se envolve com coisas que tiram a razão, mais próximo ele está de ter experiências, né? Experiências parapsicológicas, paranormais. Então, e muitos fazem propositalmente isso, como diz aqui, muitos usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto. Então, é a tradução de farmaqueia, nem os feiticeiros herdarão o reino dos céus. Então, não haverá despachos. E essa cidade não fala de encruzilhadas nesta cidade santa. Então, não haverá despachos ali. Lá não haverá igrejas satânicas, templos dedicados a deuses pagãos como Moloque, como os deuses que haviam na antiguidade, como o próprio Satanás, vamos dizer assim. Então, lá, quando essa cidade estiver em pleno funcionamento, o inimigo de nossas almas já estará no lago de fogo, preso para todo sempre, sofrendo. Ele próprio vai sofrer lá também eternamente. Então, nessa cidade só haverá aquilo que alegra. Aqui diz assim,
Então, essas pessoas nocivas não vão poder entrar lá. Daí, um dos 7 anjos, com as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui é interessante, aqui um dos 7 anjos, com as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse. Aqui dá a impressão que volta atrás. Antes das 7 últimas pragas serem lançadas na terra, o anjo mostrou para João, falou para ele: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito ao cume de um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Então, aqui João foi levado em espírito, né? João, quando recebeu essa visão do Apocalipse, nós cremos que ele foi levado em espírito. O êxtase que ele teve ali foi em espírito, ele não foi de corpo. O corpo de João ficou naquela cela na ilha de Patmos. Ficou ali naquela cela onde ele estava, se é que dava para descansar, pois ele carregava pedras. Muitos pensam que João, quando estava na ilha de Patmos, ele estava ali só naquela cela ali, ficava dia e noite numa cela preso, sem fazer nada. Mas geralmente os prisioneiros daquela época tinham que trabalhar nas pedreiras e colocavam um cesto de pedra amarrado na testa. E ele tinha até calos na sua testa de tanto carregar pedras ali. E então aquele corpo cansado de João, já de um senhor idoso, quando João foi levado para a ilha de Patmos, ele não era aquele João que se reclinou ao seio de Jesus, ele já era uma pessoa idosa. Então aquele corpo fraco de João, fraquejado, ficava ali naquela cela, mas seu espírito viajava nas regiões celestiais, observando visões maravilhosas, arreta, remata, coisas indizíveis. Então ele viu ali, esse anjo mostrou para ele, falou que ia mostrar a noiva, ele falou para João que ia mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele não mostrou a igreja aqui. Ele mostrou a cidade santa, Jerusalém. Ela possuía a Shekhinah de Deus. Eu peguei essa tradução, chama Bíblia Judaica Completa. Eu peguei ela por causa dessas expressões aqui, tipo, ela tinha a Shekhinah de Deus. No grego é doxa. Doxa é glória, né? Ela tinha doxa de Deus no grego. No hebraico é kavod, glória. Mas aqui, aqui o autor dessa Bíblia Judaica Completa, o judeu messiânico, David Stern, ele faz questão de usar a palavra hebraica Shekhinah, que é uma palavra do tempo dos rabinos, da idade rabínica dos judeus. Ele faz questão de usar, porque essa palavra significa presença. Então ele quer dizer, mostrar aqui, enfatizar que essa cidade tinha a presença de Deus. É igual Jesus, quando João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali a palavra habitou tem relação com essa, skene, a palavra no grego, e tem relação com essa palavra Shekinah também. Ali Jesus já é apresentado como a Shekhinah de Deus. Então Jesus, quando o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele tabernaculou, montou o seu tabernáculo entre nós. Então Jesus era chamado de Deus conosco, Emanuel. O nome Emanuel, Immanuel, não é um nome próprio ali. Ali é apesar de ser usado como nome próprio em nossos dias, ali era o interesse do autor sacro, quando usou essa palavra, não era dizer que Jesus seria chamado Emanuel, porque em nenhum lugar das Escrituras nós vemos alguém chamando Jesus de Emanuel. Mas era mostrar o significado etimológico dessa palavra, Immanuel, Deus está conosco. Assim é a cidade. A cidade tem a Shekhinah de Deus, pois Deus está conosco ali. Então, ali não haverá mais noite, ali não haverá só necessidade do sol, pois
a candeia que acende ali, a luz que ilumina o super holofote glorioso será o próprio Cordeiro e o próprio Deus. E ele viu, João viu, e ele fala também do tamanho dessa cidade. Eu acho legal aqui essas traduções mais modernas, porque elas trazem assim, o tamanho literal da cidade. Aqui diz que a cidade era quadrada, de largura igual ao comprimento. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Era uma cidade cubo. A Nova Jerusalém era um cubo. Então, é assim, 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Ele mediu o muro também, a medida do muro era de 65 metros de espessura, não de altura, de espessura. Imagine a altura, então. Se de espessura era 65 metros, imagine a altura desse muro. Intransponível, um muro intransponível. Apesar de ser uma cidade murada, ela não tem porta. Ali não tem perigo de nenhum intruso entrar, pois o intruso mor já está pagando suas penas, já está lançado no Geena, no Lago de Fogo, de onde nunca mais sairá e também não será destruído. Muitos ensinam a destruição, a aniquilação dos ímpios e a aniquilação do próprio Satanás, mas as Escrituras falam de tormento eterno. Aqui, quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, fala de tormento eterno. Não fala aqui de aniquilação. Então, é isso. A palavra de Deus fala de eternidade. A palavra hebraica para eternidade é olam. Ela também é como aquela palavra nefesh, alma, que nós falamos no outro vídeo. Ela é polissêmica também. Olam também é polissêmica. Mas ela tem o sentido de eternidade também, como quando Deus é chamado de El Olam, Deus eterno. Mas a eternidade do ser humano não é como a eternidade de Deus. A eternidade de Deus é absoluta, ou seja, Deus nunca teve começo e nunca terá fim. Nós recebemos dessa eternidade de Deus quando o ser humano nasce. Ele tem uma alma imortal, e seja qual for o seu destino no porvir, essa alma não será aniquilada, essa alma espírito não será aniquilada. Mas nós tivemos um começo, todos nós tivemos um começo, e teremos um fim também, mas no fim do corpo terreno. A Bíblia não fala do fim da alma e do espírito, mas do corpo terreno. E nessa cidade haverá pessoas glorificadas, pessoas que vestirão como que de luz, e haverá nações também. Quando fala de nações, é um mistério aqui, que muitos comentaristas preferem nem comentar, quando fala que as nações andarão à luz dessa cidade. Alguns falam que aqui é uma linguagem milenial. Aqui João está falando da cidade santa, iluminando na terra durante o milênio. Ela desce do céu e fica sobre a terra, por isso que diz que as nações andarão à sua luz. E depois, quando houver a conflagração mundial, quando a terra for passar pela renovação através do fogo, a cidade sai de cena novamente, para somente voltar a descer quando houver um novo céu, uma nova terra. Daí foi quando João viu aqui, então viu um novo céu, uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado e o mar já não existe mais ali. Daí que ele viu, também via a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu. Ela desce e é a capital do universo. Não era um sonho, né? Como a música lá da Andréa Fontes, lá. Não era um sonho, era uma realidade. João viu a cidade santa. Exatamente. Embora esse hino é muito bonito, esse hino. Embora tenha aquele outro hino também que diz que a fila é menor, né? Para a gente orar de madrugada, porque a fila é menor, mas esse daí mas é até bonitinho o hino, apesar de não sei se tem isso, né, de Deus ficar super ocupado, né? É por causa daquele texto de Provérbios, acho, né, que fala que os que buscam a Deus de madrugada o acharão, né? Alguma coisa assim, acho, né? Exatamente, na corrigida, outras traduções trazem os que buscam cedo na vida, né?
Mas vou dizer, se uma pessoa conseguir levantar de madrugada e orar e ler, e sem estar arrebentado, né? Não adianta também você levantar de madrugada e ficar dormindo, né? Eu tinha um irmão que eu conheci, não vou dizer o nome dele, mas ele levantava de madrugada para orar e ficava dormindo. Daí não adianta nada. Era arrebatado. Daí não adianta você levantar de madrugada para orar e ser arrebatado, né? Daí não adianta nada. Só se tiver em condição física, né? Em condição física, eu não vou dizer que não é bom. A gente negar a eficácia do jejum, da oração de madrugada, essas coisas, nós como, assim, vamos dizer, pentecostais, nós não negamos a eficácia disso. Mas não adianta também a pessoa fazer alguma coisa para que, assim, como se fosse forçada, né? Igual os filhos de antigamente que eram castigados tendo de ajoelhar no milho, né? Deus não é esse tipo de pai, né? Um tipo de pai que você tem que amarrar um arame farpado na perna, como aquele filme do Dan Brown, né? Que ele usava esqueci o nome daquele negócio lá, o flagelos, né? Usava aquele O flagelo. o flagelo na costa e aquele negócio chicote, batia com chicote nas costas. Eu esqueci o nome daquele negócio que eles amarravam na perna para ficar apertando a perna, fazendo sangrar. Então não é, isso daí não é, isso Deus não abomina, torniquete, né? Torniquete, não é? Não é torniquete? É uma espécie de torniquete mesmo. Silício, acho que é em silício o nome daquilo lá, não sei. Mas então, essa questão de você achar que se atormentando pode agradar a Deus, não é. Deve ser, tudo tem que ser feito por amor, né? Por isso que Deus falou através de Samuel para Saul: misericórdia quero e não sacrifício. Então, até os tipos de jejum, que é bom fazer jejum, quem pode, quem tem tempo, né? Para não se complicar com a saúde também, mas faça com sabedoria o jejum, uma consagração, um dia, né? Sei lá, é isso que nós estamos acabando de falar aqui. Não atente para com o seu corpo, né? Saiba o seu limite, né? Até as pessoas têm, né? Eu tô com mais de 50 anos, sou moleque mais, né? Então eu tenho que ter uma vida mais cautelosa, né? Não pode ser igual era antigamente, né? Com 15, com 16, então tem que ter sabedoria. Porque o sacrifício Jesus já fez, né? Agora o que nós devemos fazer é andar nele, né? O que Paulo fala: andai nele e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então existem esses exercícios espirituais, mas a ascese, quando é usada como meio de se aparecer, né? Tem pessoas que gostam de fazer igual os fariseus. Os fariseus, quando iam jejuar, eles passavam um cosmético no rosto amarelo para ficar pálido. Eles desgrenhavam o cabelo, só estavam lá de pano de saco. Daí só para se aparecer, mas Jesus condenou isso. Ficar se aparecendo. Quando davam esmola, eles tinham uma trombeta, tocavam um chofar, né? Para todo mundo ouvir aquele barulho. Toda vez que eu escutava um barulho de trombeta ali na rua, era um fariseu que estava dando uma esmola para alguém. Então, tudo que o ser humano faz para se aparecer, ele não recebe galardão. O galardão dele vai ser a glória humana, né? Que Jesus fala: em verdade vos digo que já receberam o seu mistós, a sua recompensa, né? Então, a recompensa do crente é feita em segredo. Devemos fazer as coisas para Deus ver, não para o homem ver. E isso não significa também a gente desleixar na vida espiritual. Então, eu ia falar sobre a palavra, a cidade é chamada de cidade santa, né? Fala assim, cidade santa, é Hagia. Ali a palavra santo no grego é hagios. A palavra santificação é hagiosine. Então, a santificação tem um sentido de separação para Deus. Mas a cidade santa, a santidade dessa cidade é a santidade do próprio Deus, é uma santidade absoluta. Deus possui a santidade absoluta, a pureza absoluta, pois o pecado não tem lugar em Deus. O pecado diante de Deus é aniquilado. Então, Deus é puríssimo, santíssimo. Podemos usar superlativo para descrevermos os atributos de Deus.
Podemos usar, por exemplo, a palavra santo. Santo é um adjetivo. No hebraico não tem, esse adjetivo santo, santo no hebraico, quando repete, é porque no hebraico não tem superlativos. Então, no hebraico não tem santíssimo. Por exemplo, algumas traduções trazem lugar santíssimo e outras traduções mais literais trazem santo dos santos. Então, no hebraico, para expressar o superlativo, eles usavam, ao invés de santíssimo, o santo dos santos. Por isso que Deus é santo, 2 vezes santo, porque ele é santíssimo. A santidade de Deus é absoluta, no sentido de pureza total. De pureza total. E essa cidade também é santíssima, então não tem como entrar essa turminha que eu li aqui. Que não tem como pular um muro, não tem como pular um muro, né? Você viu aquele filme alegórico? E tem um livro também do John Bunyan, O Peregrino. Tem uma hora que o peregrino, né? O peregrino está andando num lugar, parece 2 pulando o muro. Você viu? Você viu lá pular o muro já. O peregrino já deveria ter ficado esperto ali naquele momento, cristão, né? Diz que aquele que pula o muro, né, não é o pastor das ovelhas, né? O pastor entra pelas portas. O que entra por outro lugar é lobo e devorador, né? Então apareceram 2 ali querendo ludibriar o cristão naquela passagem do peregrino. Eu acho bonito. Tem uns desenhos também. Então, eu assisti com o João Pedro esses dias. Eu assisti um desenho bacana, legal o desenho. Muito bacana, eu gostei. Então, o peregrino, ele sai da cidade do pecado, ele recebe uma visão de Deus, ele recebe uma visão de Deus e vê que toda aquela cidade ia ser queimada. Daí ele fica desesperado, e ele tem um grande fardo na costa, né? Um grande fardo na costa que é os pecados. Ele sai da cidade do pecado e ele está indo em direção à cidade santa, a Jerusalém celestial. Ele passa por muitos obstáculos, ele cai dentro de um lodo, de um pântano da desconfiança, ele vai para a feira da vaidade, ali onde as pessoas começam a oferecer coisas para ele, né, que engrandece o ser humano, coisas vazias. Porque nós pensamos muitas vezes em vaidade no sentido de não poder ter nada bonito, né? Se você tem um terno bonito, você é vaidoso. Mas vaidade são coisas que não têm peso. Vaidade são coisas assim que... bolha de sabão. É uma coisa que dura muito pouco tempo. A própria vida é uma vaidade. A vida sem Deus é uma vaidade, né? Por isso que Salomão possuiu todos os bens terrenos. Foi o construtor do templo. Ele possuiu todos os bens terrenos. Mas depois de uma certa idade, ele ficou pessimista. Ele viu que nada dessas coisas do mundo, da feira da vaidade, satisfazem a alma humana. Ele começou a descrever tudo que ele construiu, pomares, toda a vida que ele teve de opulência, né, de luxúria. E ele falou, mas foi tudo vaidade, acaba tudo. Você morre e fica para outro que não moveu uma pena para conseguir aquilo que você lutou e suou e sofreu e perdeu noites de sono para ficar para outro que não faz nada, que é o herdeiro muitas vezes, né? Então é isso, a vaidade, mas o peregrino conseguiu passar pela feira da vaidade. Então na nossa jornada para Jerusalém Celestial, a gente vai encontrar amigos pulando o muro para te dar conselho, né? Se você vê alguém que entrou por outra porta, pode saber que é mercenário. Ele só está interessado nos bens materiais. Esses que pulam o muro, né? Você vai encontrar o pântano da desconfiança. Muitas vezes você está andando e pulando, né? Andando e pulando como os bois soltos da estrebaria de alegria. De repente você cai no pântano da desconfiança e já começa a duvidar de tudo. Será que eu sou crente mesmo? Dá mais valor para as vozes, para o povo, para o fofoqueiro, do que para a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus que é imutável, maravilhosa, nos fortalece, nos abençoa, ela é imutável, está lá. Aí a pessoa está nesse pântano aí. O sábio segundo o mundo vem dar conselho para ele, né? Muitas vezes o sábio segundo o mundo vem te dar conselho. Ah, imagina, rapaz, não fica preocupado com essas coisas, não. Na realidade, não existe Deus, não. Esse mundo aqui, ele passou a existir depois de um Big Bang.
uma grande Tem que aproveitar explosão. a vida, tem que aproveitar a vida. Tem que aproveitar Tomar a a vida. urina do capeta aí, né? Eu vi um pastor falando esses dias, vai dar risada agora. Falou que a cerveja é a urina do capeta. E é mesmo, viu? Vou dizer. Tem Tem gosto nenhum, pessoas. é horrível. É É, horrível, é horrível. não tem palavra, não tem gosto de nada. Tem um gosto amargo, né? É a amargura da vida. Dai bebida aos amargurados de espírito, né? Dai amargura aos amargurados de espírito. Então, a pessoa que tem a alma alegre, ela não precisa se alegrar com essas coisas. Então, sabe, o segundo mundo fala para você que você tem que aproveitar a vida. Ele começa a provar para você que as coisas só existem as coisas materiais. E o que mais os jovens aprendem na universidade são conselhos do sábio, segundo mundo, e muitos acabam abandonando o trajeto. Alguns estão caminhando no caminho para a cidade celestial, para a Nova Jerusalém, de repente encontra com o Senhor sábio segundo o mundo e dão ouvidos, porque ele tem PhD. Esse homem tem vários diplomas, ele fala vários idiomas. Esse homem, ele fala latim, fala hebraico, grego, ele fala inglês fluentemente. Então ele tem uma sabedoria que daí os jovens ficam encantados. Não, mas foi o fulano de tal que falou. Foi quem que falou? Foi o fulano de tal, o doutor tal e tal, né? E me convenceu. Agora eu não quero saber da Bíblia, não. Esse é um livro antigo, escrito por homens. Daí o sábio segundo o mundo, ele também faz parte da parafernália infernal que está preparada para testar o cristão, mas o verdadeiro cristão não dá ouvido. Ele, por mais difícil que seja, mesmo que ele caia no pântano da desconfiança, uma hora ele entra em luta com Apolion, o destruidor, mas uma hora ele chega ao pé da cruz e cai o seu fardo. Depois que cai o fardo, ele já está chegando pertinho da Nova Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Ele tenta, e muitos vão tentar ir nessa cidade pelo Monte da Lei, pelo Monte Sião. Foi o que aconteceu com o peregrino ali naquela história cristã. Chega uma hora que ele tenta subir um monte, o monte é tão alto e de uma forma tão difícil, tão íngreme, que ele cai de costas. Que ele cai de costas. É como se você tentasse subir uma subida bem íngreme, bem para cima mesmo, bem na vertical. Você cai de costas. Assim é o Monte Sinai, é o que tem de se justificar pela lei. Você encontra alguns amigos que falam para você, não, nós vamos para a cidade celestial, sim, mas antes você tem que guardar alguns mandamentos, você tem que guardar alguns dias santos aí, você tem que deixar de tomar café, tomar Coca-Cola, não pode comer carne de porco. Daí começa a falar um monte de coisa, proibir um monte de alimentos, proibir um monte de coisa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Daí ele começa a encher você de jugo novamente. Mas não é o que a gente faz, é o que Deus fez por nós. É claro que tem muitas coisas que, se nós fizermos, por exemplo, existe o ergomaníaco. O que é um ergomaníaco? É uma pessoa que só vive em ação. Essa pessoa trabalha de segunda a segunda. Ela não observa um dia de descanso. Essa pessoa vai ficar estressada, vai ficar doente. Então, ergomaníaco. Ao contrário da pessoa que não faz nada, né? Aquela pessoa que não faz nada tem o ergomaníaco, é o homem que não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, ele só sabe ganhar dinheiro. Vai ajuntando tanto, chega uma hora, dá um infarto nele, ou infarte, e morre, e fica para outro que não fez nada. Vaidade de vaidades. Ravel, Ravalim, vaidade de vaidades. Então é isso. Então tem essas dificuldades, muitas vezes, das pessoas falarem, não, mas eu não posso ir para Jesus agora porque eu sou muito novo. É como se o céu fosse um asilo. Tem pessoas que imaginam o céu como uma verdadeira casa de repouso, onde só entra pessoas de 80 anos para cima. Mas não é. O próprio, hoje eu não sei porque Deus está tocando no meu coração de falar do Eclesiastes, mas vamos continuar falando do Kohelet, né? Do pregador. Ele disse assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirás, não tenho neles mais contentamento. Então, a gente tem que aproveitar enquanto estamos vivos, né? Em pleno vigor. Não adianta a gente falar na última hora,
eu vou erguer a mão, né? São as pessoas que acham que na última hora ele vai ter uma chance. Pode nunca existir essa última hora. O dia é hoje. Hoje é dia aceitável. Hoje é o dia aceitável para vir e te entregar. Não é o que diz a palavra? Amanhã pode ser muito tarde. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então o dia da salvação é hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, na hora que você ouvir a voz de Deus através da palavra, você deve abrir o coração. Não endureça o seu coração para a voz de Deus, como os filhos de Israel fizeram no deserto. Eles endureceram o coração. E muitos deles ficaram, a maioria daqueles que saíram do Egito ficaram no deserto. Os seus ossos secaram no deserto. Só entrou 2 homens, Josué e Calebe, e os filhos daqueles que murmuraram no deserto. A maioria do povo ficou, porque eles tinham uma visão terrena. Eles só olhavam para os pepinos e para os alhos do Egito, para os peixes do Egito. Eles ficavam só olhando para trás. Foi que Jesus falou, que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Então, nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o caminho da Nova Jerusalém. O caminho da Nova Jerusalém é um caminho difícil, é estreito. É um caminho cercado de espinhos, muitas vezes. Então, nesse momento que o crente fica em dúvida, na hora da tribulação, muitos dizem que a fé fica mais forte na hora da tribulação. Fica depois que passa a tribulação, porque na hora da tribulação mesmo, muitas vezes a nossa fé fica pequeníssima. Um grão fica menor que um grão de mostarda. E nessa hora que a gente precisa da ajuda de Deus, porque todo mundo tem a sua noite escura da alma, né, como dizem, a noite escura da alma. Um momento em que você vai ficar em dúvidas, que a sua fé vai ser testada, que vai aparecer ofertas para você deixar o caminho, para você abandonar a cruz, né? Porque todos os peregrinos que caminham para a Nova Jerusalém, para a cidade celestial, carregam uma cruz. É difícil, é impossível uma pessoa andar nesse caminho sem ter uma cruz. A cruz significa renúncia. A cruz não é o seu marido mala, não. No caso da mulher, não. Muitos falam, meu filho mala é uma cruz, né? Aquele filho mala lá, mala sem alça, né? É a minha cruz. Não, a cruz significa renúncia. A cruz não é o marido beberrão, não é o patrão que não reconhece o serviço do empregado, que quer fazer o empregado de escravo, não é. A cruz é a sua resignação. A cruz significa a morte por próprio eu. Porque um condenado, um homem, quando estava com uma cruz, quando os judeus viam uma pessoa com uma cruz nas costas, eles não iam dizer que ele estava indo de São Jesus, do Pirapora, sei lá, desses lugares romeiros de romarias, né? Não. Quando o judeu via uma pessoa com uma cruz, aquela pessoa já era considerada morta. Quando um homem colocava uma cruz nos seus ombros para ir até o lugar da execução, ele já era considerado morto, ele já tinha perdido a identidade ali, já tinha perdido a nacionalidade, ele era um morto-vivo, já não era mais considerado pessoa. É isso que Jesus diz, cada um tome a sua cruz, ou seja, morra, né? Morra para o mundo, a mortificação, negue-se a si mesmo, significa a renúncia do eu. Nesse texto que Jesus fala, me parece que fala que tem que amar a ele mais que o pai e que a mãe, né, Sandro? Ele usa até a palavra odiar. Aquele que não odeia a sua própria vida, mas ali odiar não tem o significado de ódio mesmo, no sentido lato da palavra, mas de amar menos. Então, o amor que nós dedicamos a Deus deve ser tão grande que, em comparação a esse amor a Deus, vai parecer ódio o amor que nós depositamos em nossos queridos, entes queridos. Então, isso quem não deixa pai e mãe, filhos, bens, terrenos, ele não pode ser o discípulo, o matetés de Jesus, né? O seguidor de Jesus. O discípulo é aprendiz, e ele aprende não só dos momentos de triunfo, mas também
ele aprende dos momentos de tristeza. Existem duas teologias. Existe a teologia da cruz e a teologia da glória. Ninguém consegue desfrutar da teologia da glória. Isso que estamos falando sobre a Nova Jerusalém pertence à teologia da glória. Nós estamos falando das benesses, estamos falando das recompensas, estamos falando das delícias celestiais, da de realidade. Estamos falando de realidade, não utopia, não fantasia. Estamos falando o que Abraão viu aqui no texto, né, de Hebreus, capítulo 11, do versículo 8 ao 10, que Abraão já tinha a promessa, já acreditava numa cidade celestial. Então a gente vê que vem de lá do começo, né, Sandro? Exatamente. Então, isso daí é a promessa bíblica, isso aí que é uma realidade, isso aí que o pastor, que o pregador, qualquer líder cristão tem que pregar, tem que ensinar para os seus discípulos, fazer discípulo para Cristo, não multiplicar homens. Quanto é sério isso, né? Deixa eu dar um descanso para o teólogo lá. Mas então, isso daí, é isso que a gente tem que falar, meu Deus, é isso que Deus deixou, é isso que os apóstolos, né, os discípulos, Jesus falou, Paulo falou, Pedro ensinou, Tiago ensinou, o escritor aos Hebreus, né, João na ilha de Patmos aqui. Então é uma realidade, né? João viu a cidade santa, ele não sonhou, é uma realidade que nós temos que viver para passar para a nossa geração, porque nós estamos indo. Eu estou indo, você está indo, né? Nós estamos indo, pessoal, e passar para essa geração esse conhecimento bíblico, essa promessa, essa realidade que é a cidade santa. Glória a Deus, que Deus maravilhoso, poderoso, cheio de glória, de poder, de majestade. Se a gente começar a falar de Deus e andar dentro da palavra de Deus, a gente não para, né, Sandro? Exatamente. Então, quando eu estava falando para você, é isso que quando nós falamos dessa cidade real, nós estamos usando aquilo que os teólogos chamam de teologia da glória. Nós estamos falando da recompensa final. Estamos falando do escatom, do final de todas as coisas, né? Mas antes disso, nós temos que passar pela teologia da cruz. Muitos não gostam da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus e ela é loucura para os sábios, para os gregos, para os filósofos, né? Porque a teologia da cruz ensina que, né, para caminhar nessa estrada, você tem que passar pelo sofrimento. Um discípulo não é maior do que o seu mestre. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Se Jesus teve que passar por tudo isso, nós passamos por tristeza nessa vida, porque existe um evangelho que fala tanto em fé. Daí a gente lembra daquele filme do Martin, né? Esqueci o nome dele lá, Fé Demais. Steve Martin, eu lembrei esses dias dele. O filme do Steve Martin. Assistir aquele filme, porque parece que no final tem acontece um milagre, né? Acontece meio como vamos dizer assim, meio na gata, né? Como nós falávamos, né? Então, daí fé demais não cheira bem, né? Então, isso, mesmo. A questão de um evangelho que usa a fé só para ganhar coisas materiais, ele fala tanto em fé que ele chega a ser fedorento, né? Então, não é esse tipo de evangelho. Nós sabemos que existem recompensas também para quem serve a Deus, mas existem tribulações também. Aqueles que quiserem viverem em Cristo padecerão tribulações também. Então, nessa estrada haverá espinhos também. Não haverá só rosas, mas haverá espinhos também. Então, é nesse sentido que a gente quer dizer. Travou seu vídeo aí. Alô, teólogo. Alô, Minas Gerais. Alô, Minas. Deu uma travada. Sumiu? Não voltou já. Deu uma travada. Foi arrebatado ou não? Eu acho que eu estou entrando em contato com a Nova Jerusalém aqui. Né? Isso. Perdeu o contato? Guarda o contato. É a música da harpa, né? Guarda o 77? 77? Guarda o contacto, ainda fala contacto. Bem, né? Então não perdeu a sintonia, né? Mas é isso que a gente fala. A gente tem que vencer a gente mesmo. Né? O inimigo mais difícil que o ser humano tem é ele mesmo. Algumas vezes você pensa que o inimigo é o outro, né? Geralmente o inferno são os outros, né? Tem até uma frase, o inferno são os outros, né? Mas o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Eu vou contar uma historiazinha aí para
finalizar, se você já quiser finalizar. Não, não, já foi mais de uma hora, né? É bom parar mesmo, né? Uhum. Eu vou contar essa historiazinha, então, uma história. História, mas que pode ser história também, quem sabe, né? Existia uma igreja que tinha nome de ser matadora de pastores. A igreja era conhecida como matadouro de pastores. Todo pastor que ia naquela igreja se desviava ou arrumava um serviço secular e ia trabalhar, não queria mais saber do evangelho. Daí chegou um pastor lá que falou: hoje eu vou anunciar a morte dessa igreja, da igreja matadora de pastores. Hoje vou fazer o velório o velório da igreja matadora de pastores hoje. E trouxe um grande caixão e colocou lá na nave do templo, um caixão. E falou para os crentes: vocês querem ver a igreja morta e que mata pastores? Todo mundo queria ver, né? Falou: então vá e olhe dentro do caixão e você vai enxergar a igreja morta, matadora de pastores. As pessoas iam lá, todo mundo que olhava dentro do caixão saía vermelho de vergonha. Todo mundo saía vermelho de vergonha, sabe por quê? Ele colocou um espelho dentro do caixão. Quando as pessoas iam lá, elas viam a si mesmas. Então, o maior inimigo, muitas vezes se fala que é o irmão Joaquino, né? A irmã Mendonça, o irmão Estrúbino Frávio. Só nome Canela de Fogo, é. Né? O irmão Estrúbino Frávio, não é ele, né? Geralmente, quando se vê o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. E por isso que diz assim: e a ti também vencer. Não tem um hino que fala que a gente tem que vencer a si mesmo, né? O maior inimigo é o nosso eu. O eu, ele é terrível, é o ego, o orgulho, o nariz empinado. Tem pessoas que têm o nariz tão empinado que eu vou dizer que é perigoso morrer afogado se ficar sem guarda-chuva. E tanto que erga a cabeça lá para cima. Era o povo de Israel de dura cerviz, nunca não conseguiam retesar a nuca. O homem humilde, que não é de dura, o homem de dura cerviz, ele só anda assim, ó. Agora, o homem que é humilde, ele abaixa a cerviz, ele amolece a nuca, ele reconhece, né? Então, por isso que muitas pessoas são internadas para poder olhar para o céu. Muitos dizem que Deus coloca o homem numa cama, muitas vezes, de um hospital, para ele olhar um pouquinho para cima. Então é isso, para ir para Nova Jerusalém é com luta, meu irmão. Como diz aquele corinho antigo, né? Luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, né? Mas tem que passar por tribulação também. Não é só amar de rosas, né? E muitas vezes nesse caminho tem as dificuldades, mas a vitória é certa. Eu vou terminar aqui lendo de novo aqui. Ele repete 2 vezes. No capítulo 21, versículo 8, ele fala sobre as pessoas que não vão entrar, né? E também no capítulo 22, ele repete de novo. Ele repete de novo das pessoas que não vão entrar. E fala quem vai ser abençoado. Aqui diz: quão abençoados são os que lavaram suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore e de entrar pelos portões da cidade. Bem-aventurados são os que lavaram as suas vestes, a parte humana na salvação, né? Tem a parte divina, a parte humana. Por isso que fala, eles lavaram. Quem que é que nos lava? É Jesus com o seu sangue. Mas aqui também fala sobre as pessoas lavarem as suas vestes. São os que lavaram suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida. Comer da árvore da vida significa participar da vida eterna e de entrar pelos portões da cidade. Entrar pelos portões, não pulando o muro. Lá não vai, também só a espessura do muro já é de quanto mesmo nós falamos? 65 metros. Imagina a altura, ninguém vai conseguir pular o muro. Se não entrar pelos portões da cidade, não entra de jeito nenhum. E do lado de fora estão, ó, aqui a coisa fica difícil, hein? Do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Então, a Bíblia é bem clara, né? Sobre os que vão ficar de fora. Não é gostoso de ler esse texto, né? A gente tem que tomar cuidado para não se enquadrar numa dessas características aqui. E não viver na prática do pecado. Ninguém é perfeito nesse mundo, mas nós devemos...
a gente vê os teólogos liberar, assim, sem o conhecimento bíblico, né? Ou tem ou ignora, escancarando essa Jerusalém para todo mundo entrar. E tá aí, você dando aí o texto aí, que é bem claro, né? Bem fático, a palavra não muda, continua a mesma. Então é sério, a gente tem que ler o livro de Apocalipse, parar de ficar assistindo youtuber daqui, youtuber dali, guru daqui, guru dali. Maior que qualquer guru da internet e do YouTube é Apocalipse, que está escrito aí. O Sandro tá lendo, é Apocalipse 21, tá falando quem vai ficar de fora dessa cidade. Isso é muito sério, poxa, é muito sério. Muito sério. Então, eu já me despeço com a paz do Senhor, para os irmãos, para o irmão Jefferson também, e ele pode dar as suas palavras finais também. Então, eu só quero enfatizar aqui, nós falamos hoje a respeito da Jerusalém Celestial. Usamos, né, o Sandro usou bastante Apocalipse 21, andou na Bíblia inteira quase, né? Eu li Hebreus, capítulo 11, ali onde fala, o capítulo 11 é muito conhecido, que fala dos heróis da fé. Eu li sobre Abraão, o texto é capítulo 11, do versículo 8 ao 10, e Hebreus 12 também, do 22 ao 24, e Hebreus 13, 14. Então, esses textos falam da nova Jerusalém, da cidade celestial, que a Bíblia ensina, é uma realidade, é uma promessa, é a maior promessa minha, sua, do Sandro, de qualquer irmão que está nos assistindo aí, independente da sua denominação, se você é cristão, entregou a sua vida a Cristo, é o que a palavra de Deus ensina. Eu vou voltar a falar aqui, a gente está vendo demais teólogos liberais. Tem um famosão aí, né, foi famoso aí, ele sabe, Sandro, ele mostrou um vídeo de um povo, foi uma montagem, para querer falar de espaço sideral, viu? Porque a pessoa é guru, vamos supor, ele é um guru famoso. Então, ele pode falar de qualquer coisa. Não, por exemplo, se ele for falar de ciência, ele tem que estudar a ciência. Se ele for falar de biologia, ele tem que estudar a biologia. Se ele for falar de física, ele tem que estudar a física. Não é porque ele é teólogo conhecido, guru conhecido, a palavra dele abrange todos os aspectos. Tem que tomar cuidado, irmão. Você tem que ser um crente bereano. Fazer que nem o povo de Bereia. Examinar lá. O apóstolo Paulo estava pregando, ensinando, e o povo de Bereia estava filtrando na Bíblia o que estava sendo falado. Tem que fazer isso aí hoje. Então o cara vai lá, o cara é conhecido, youtuber, já foi conhecido na igreja brasileira aí ele abre lá, escancara lá a porta da Nova Jerusalém para todo mundo. Não é assim. Vamos ler a Bíblia, vamos ficar com a Bíblia. Se você está indeciso, está escutando um monte de gente, fique com a palavra de Deus. Fica a Bíblia sagrada, irmão. Fica a Bíblia é a palavra de Deus. Está lá nos estatutos, inerrante palavra de Deus, regra de fé e prática. É ela que alimenta nossas almas, é ela que é lâmpada. É luz do nosso caminho, a nossa bússola. A gente tem que ficar com a palavra de Deus. Estamos escutando muita asneira, muita abobrinha. Eu não sou perfeito, não estou aqui falando que a minha palavra é a última. Eu estou falando que a Bíblia é a palavra, não a minha palavra. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu gosto da palavra, eu gosto de ensinar a palavra. Então, se você ficar indeciso com a minha palavra, com o meu ensinamento, ou com a Bíblia, fique com a Bíblia. Eu falo para você, fique com a Bíblia. Né, Sandro? Fique com a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala, para entrar na cidade de Jerusalém, a cidade celestial, tem que ter uma renúncia de vida, tem que se arrepender, ter uma metanoia, ter uma prática de cristianismo coerente e consistente com aquilo que o apóstolo Paulo falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sou seu pastor, não está dando bom testemunho, pare de imitar o seu pastor, imite a Cristo. Né? Se você não está entendendo o que um pastor está pregando, o que um líder está pregando, o que um cooperador, um ancião, sei lá, qualquer líder, fique com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta, é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e a nossa caminhada, esse trecho até a nova Jerusalém. Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus. Um beijo no coração aqui, ó, do Noronha, aqui em Sorocaba, e do teólogo lá em Minas Gerais. Deus abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.